Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e estamos começando aí um Wingcast ao vivo para vocês. Um Wingcast especial, podcast de engenharia eletrônica. Eu já vou de cara pedindo desculpa pro pessoal. Erros técnicos podem acontecer, estamos fazendo um experimento aqui no canal, então temos também problema de som vindo da rua, latido de cachorros que podem entrar na gravação, então fiquem cientes disso, certo? E é natural que ao vivo ocorram alguns probleminhas, nós sabemos disso. Estamos monitorando aqui diversos comentários do pessoal, vocês podem ir comentando. Eu vou dando um alô rapidinho, o Regivan, o Pitágoras, o Vinícius, o Mardoni, o Giovanni, o Túlio, o Henrique, o Kleber, o Marcelo, o Adriano, o Robson, o Kleber, o Ian, o Heron, o William. Então, estamos aí monitorando os comentários do pessoal também. E o convidado do Wingcast é o meu pai, o Pio Rambo, um dos responsáveis por este mundo maravilhoso da eletrônica que eu apresento para vocês, pois foi o meu primeiro mestre de eletrônica. E vamos conversar um pouco da eletrônica das válvulas aos circuitos integrados. Aí a galera que curte aquela eletrônica antiga vai gostar bastante da nossa conversa de hoje. Então, boa tarde, pai. Obrigado aí. Boa tarde, filho. Satisfação estar em teu canal e óbvio que a gente tem muito lastro nas costas pelo que veio desenvolvendo esses anos todos relativo à eletrônica. Sim. Então conta pra galera, todo mundo tem essa curiosidade, né? Como a pessoa entra no mundo da eletrônica, como cria aquele interesse, aquela curiosidade pela eletrônica em si. O meu início foi bem bizarro. Eu tinha visto, quando eu era adolescente, eu tinha visto numa revista, bom, antes falar o teu avô, meu pai já era metido a muitas coisas, principalmente mais mecânicas do que eletrônicas, mas uma coisa puxa um pouquinho a outra, tanto é que tu estás desenvolvendo a robótica. Sim. Mas a curiosidade sempre existiu, então eu era adolescente e caiu nas minhas mãos um livrinho que ensinava a fazer um rádio a galena. Isso foi nos idos dos anos 70. Um rádio a galena. Galena é um material... eu não saberia agora especificar exatamente, mas é um semicristal, mais ou menos uma coisa assim. Se alguém quiser saber, pesquise no Google galena. Então ele ensinava a fazer um rádio a galena. O que era um rádio a galena? Era um par de fones de ouvido feitos com carvão. Naquela época era carvão que se excitava com a eletricidade que chegava até ele. Dava um som muito horrível, mas dava para entender o que era falado. E além dos fones era uma bobina que eu nunca mais esqueci, 98 espiras de fio 36 em cima de um rolinho de papel higiênico mais 12. Então o terminal era 98 mais 12. Essa era a bobina de captação de ondas médias. Que legal. E o que sintonizava era uma lâmina de gilete, daquelas giletes que não são... Aquela lâmina antiga de barbear, as pessoas da minha idade um pouco menos, talvez tu não te lembres, que a gente tinha que atarrachar, colocar a lâmina no meio. Eu tenho uma lembrança vaga de como é, assim. Sim. Pois é, aquilo ali só que não era aço inoxidável, era um aço azul, que era um material, ele tinha uma camada protetora que era um semicristal também. E a gente fazia a sintonia com o lápis grafite em cima daquela lâmina, ia caminhando e de acordo onde ia caminhando o sinal entrava sem alimentação nenhuma. E então imaginas a glória que foi captar a primeira vez uma emissora de rádio, a Guaíba de Porto Alegre. Eu estava em Salvador do Sul, que é uma diferença enorme, dá em linha reta uns 70 quilômetros, só que Sim. Salvador do Sul é um lugar alto. Então, bem mais fácil de captar. E aí, quando eu captei a primeira emissora, eu estava realizado. Não, eu quero isso, é isso aí que eu quero. Aquilo ali me cativou. E aí, a partir daí, sempre fui mais interessado em fazer eletrônica e apareceu, quando eu me formei, naquela época era ginásio, eu fui para São Leopoldo e o colégio onde eu entrei era um colégio estadual, muito bom, professor Pedro Schneider, e tinha duas opções de profissionalizante. Naquela época justamente eu estava entrando profissionalizante e eu
entrei no profissionalizante de eletrônica, o outro era química. Sim. E como a química até certo ponto tenho interesse, mas eletrônica muito mais. E então eu cursei a eletrônica no profissionalizante e me formei assim. Eu sou um técnico eletrônico formado. Sim. Mas sem faculdade. Muito interessante isso. E aí, a partir daí, começou a desenvolver a atividade profissional na eletrônica. Depois de formado, durante a formação já comecei a desenvolver amplificadores. O meu mundo de gosto, principalmente, assim como o teu é robótica, o meu era de amplificação. Uhum. E no tempo que eu estava estudando eletrônica, a válvula estava aos poucos começando a ceder para o transistor. Porque até aquela época os transistores não tinham aquele ganho que uma válvula pentodo tinha. Sim. E por causa desse desenvolvimento, eu posso dizer assim, eu acho que me sinto um cara privilegiado, porque eu acompanhei a eletrônica desde a válvula até o circuito integrado. Eu passei por todas as fases. Teve aquela transição certinha, né? Exatamente. Eu, no meu caso, no curso, nós não estudamos válvula, nem vimos nada teórico relacionado às válvulas. Uhum. E aí, como é que era? Vocês tinham aulas lá de teoria de válvulas, projeto com válvulas, por exemplo, algum projeto, alguma tarefa que o professor designava para vocês fazerem com válvula? Só pelo gosto da gente. A válvula em si já estava sendo substituída por transistores. Sim. Para tu teres uma ideia, quando eu comecei a estudar no profissionalizante de eletrônica, o transistor básico, aquele feijão com arroz, era o BC238. Eu tinha acabado de ser inventado, que antes isso era o... Não me lembro bem, mas acho que era o BC178, foi o primeiro. Sim. Aí 238, e enquanto eu estava estudando, entrou o 548. Quer dizer que a evolução naquela época já era grande, só que com componentes módicos, eram transistores sozinhos. E só que como eu sempre gostei da válvula, tinha um técnico em concertos e reparos de eletrônica na Unicinos, Faculdade de São Leopoldo, e ele era um especialista, ele sabia tudo sobre válvulas. Eu cansei de visitar ele, onde ele me ensinou como montar, como fazer. A teoria eu tive uma boa parte, assim, vamos dizer, superficialmente no curso de eletrônica, mas a prática eu aprendi toda com esse senhor. O nome dele era Arthur Filsinger. Sim. E imagina então a alegria depois de ter feito o primeiro amplificador a válvulas com 100 watts RMS. Aquilo mandava tanto para te ter uma ideia, ele era tão potente que nós explodimos 3 alto-falantes até conseguir fazer uma caixa de som ideal para aguentar aquilo. Hoje em dia 100 watts é besteira, é pouco. Sim, mas naquela época o pano do alto-falante era muito duro, ele respondia devagar e aí a potência alta era complicado a gente manejar. Mas foi assim uma experiência sensacional. Aquele amplificador tocou durante anos. Tu sabes que a gente teve conjunto musical, ele Sim. acompanhou, era o amplificador contrabaixo, aquilo tinha um sonzinho redondo maravilhoso, uma coisa assim espetacular. A válvula, ela tem esse diferencial, tanto é que muitos guitarristas, e quem está acompanhando e mexe numa guitarrinha, vai concordar. Tem uma galera aí que gosta de um som também. Sim, e então a válvula tem essa diferença pelo fato de o processo dela ser no vácuo, ela tem um delay que é inaudível, mas é sensível. O tempo do caminho dos elétrons até a placa da válvula tem um leve delay, e principalmente por causa das válvulas amplificadoras que são grandes, o caminho seria em torno de, vamos dizer, em torno de meio centímetro, algumas chegam mais longe, perto de 1 centímetro. E esse caminho dos elétrons do catodo para a placa,
aquilo tem um delay, que no som a gente sente, não ouve, mas a gente sente. E isso que eles dizem, os guitarristas e contrabaixistas que preferem o amplificador a válvulas, eles dizem que ali que está aquele feeling gostoso que o instrumento consegue dar, que o transistor não consegue dar. Hoje em dia tem algumas caixas amplificadas que vêm com o pré-valvulado, né, caixas novas que compra-se hoje em dia, e a etapa de potência daí transistorizada. Exatamente. Justamente para ter esse delay imperceptível, né, pelo ouvido, mas com certeza. Sente. Justamente no tempo que eu aprendi a eletrônica era o inverso. O pré era transistorizado e a saída era válvulas. Porque não existiam transistores potentes. Sim. O transistor mais potente na época, eu não saberia precisar a data que ele foi criado, mas eu sei que ele apareceu assim no fim do meu curso de eletrônica em 1978, foi o 2N3055. Sim. Foi assim. Nem era Darlington ainda. Não, mas o Darlington já estava sendo estudado. Só que assim, eu queimei muito dedo trabalhando com o Darlington, tentando achar, porque a gente não conseguia dominar o aquecimento do bicho. É que Darlington comercial era muito caro, existiam já, mas era muito caro. Tipo assim, como hoje em dia tu comprares uns 10 Darlington, era o preço de um. Sim. E para queimar era para já, porque a gente não dominava direito, ainda não existiam esquemas de como montar, como desenhar o circuito eletrônico. Então, é o tipo de coisa assim que foi evoluindo enquanto eu estava estudando. E a gente chegou a fazer um amplificador Darlington, onde a gente usava dissipadores gigantescos, tipo uma placa 20 por 20 para um transistor. Para ele tocar 10 minutos a gente tem que desligar, e não era por causa de distorção, coisa assim. Má polarização. Uma polarização, a gente não conseguia dominar, isso tudo foi laboratório da gente, porque não existiam circuitos. E o professor de eletrônica também estava evoluindo com a gente. Aprendendo junto na época, né? Exatamente. E tudo era muito mais difícil fazer um circuito impresso, o desenho era feito com esmalte de unha. Então os circuitos impressos que a gente fazia, as trilhas tinham pelo menos uns 3 milímetros de espessura, cada trilha, porque não tinha os elementos que tem hoje em dia. Hoje em dia é muito mais fácil fazer uma plaquinha. Com certeza. Mas também no meu curso, enquanto estava fazendo, apareceu a caneta para desenhar circuito impresso. Quer dizer que tudo foram as evoluções que foram acontecendo. E uma das coisas assim que lembro que chamou muita atenção no tempo que eu estava fazendo o curso de eletrônica, é que surgiu, eu não sei, provavelmente já existia no estrangeiro, mas surgiu no mercado brasileiro o 555, o primeiro circuito integrado com o qual eu tive contato. Sim. E esse 555 me deu uma grande decepção, porque nós custamos um monte de aulas para desenvolver um flip-flop verdadeiro, que fosse fidedigno, fiel, que fizesse a coisa sincronizada com detalhes e tudo. E quando a gente chegou, depois calcular um monte e essas coisas todas, transistores naquela época a gente tinha que medir a HFE de cada um, porque eles eram muito diferentes. Hoje em dia tu até pega 2 lotes diferentes, o HFE deles é próximo, igual. Naquela época não, tu comprava 10 transistores do mesmo lote, o HFE de um era, agora não me lembro, era 500 e outro era 1000, 300, 700, 200, isso. 400, uma diferença brusca, né? Exatamente. E muda esse parâmetro, já o cálculo é totalmente diferente para o projeto. E o pior é assim, por exemplo, fosse fazer um pré-amplificador, onde eu vou colocar o transistor anterior, um HFE, vamos dizer 700, e o que vem depois dele 100, ele não vai amplificar, ele vai distorcer, porque o parâmetro anterior é superior ao consequente. Então essas coisas todas a gente ralou muito, por isso que eu acho que aprendi bem eletrônica. Lembrando que na época não tinha internet, né? Nada, eram só revistas, assinava várias revistas, das quais tu aprendeste muitas coisas também. E boa parte das revistas de eletrônica, Saber Eletrônica,
eletrônica total, antena, Nova eletrônica, nova antena. eletrônica. Elector, que era uma revista importada cara, mas tinha uns Elector. circuitos muito, muito interessantes, que eu sempre dizia assim, das revistas eletrônicas, os circuitos que tu podia montar eram os circuitos do mestre Aquilino Leal, uma sumidade Sim, na eletrônica. sim, muito bons os projetos do Aquilino. Do Newton Braga, que o Newton avisava quando ele fazia um circuito eletrônico experimental, ele dizia, ó, eu estou experimentando, não posso garantir o resultado, mas Sim. quando ele garantia, funcionava. Ou então qualquer um da Elector, independentemente de quem assinasse, sempre funcionava. Agora a gente pegava cada circuito que tu montavas, não sei se os componentes não casavam com o circuito, mas era complicado. Tinha muito circuito assim que passava um tempão desenhando circuito impresso, bem complicado e tudo, e acabava caindo do cavalo, como se diz. E na época existia já ou era difícil de conseguir a matriz de contatos, a protoboard para... Não tinha no... Talvez existisse, mas não no nosso meio. Tudo que a gente montava era ou em circuito impresso desenhado pela gente mesmo, ou então o que muito tinha era a placa de fórmica com ilhose. Sim. A gente comprava ilhose, furava a placa de fórmica e fazia as pontes dos componentes entre eles, soldando nas ilhoses. E outra coisa eram as pontes e terminais, aquilo ali era muito propagado. Sim, uma chapinha, né, de fenolite com vários pontinhos, né? Exatamente. Onde se soldava os componentes, assim. Até nas revistas tem muitos projetos que eles botavam lá o desenho, né? Da ponte de terminais e os componentes soldados, mostrando para quem não tinha muita experiência em diagrama esquemático, copiar, né? É interessante isso. Exatamente, só que nisso aí tinha diversos problemas também. Pelo seguinte, a ponte de terminais, se tu estavas trabalhando com um amplificador, por causa da distância dela do chassis, para ter uma ideia, os chassis de amplificadores a gente conseguia comprar. Ele já vinha pré-furado, com a frente dele com 5, 6, 8 furos para colocar os potenciômetros. Sim. Tudo. Alguns até já vinham com o olho mágico, que a gente chamava o olho de boi, onde atrás ia uma lâmpada, que na época não existiam LEDs. Os LEDs começaram também pela época que eu estava estudando. Quer dizer que os anos 70, se a gente vai fazer uma comparação mesmo, os anos 70 foram anos de ouro para quem estava metido na eletrônica, porque muita coisa assim teve uma evolução fantástica nessa década dos anos 70. E eu tive a felicidade de justamente fazer o curso de profissionalizante em eletrônica nessa época. Os chassis, então eles vinham com a parte interna toda pelada e com alguns pontos onde tinha cortes, onde a gente podia levantar a parte do chassis para soldar as pontes e terminais, para não gastar muita solda no chassis em si. Sim. E como a gente montava amplificadores, a ponte de terminais ela ficava distante do chassis em si e formava acabava tendo muitos problemas de realimentação negativa, que a gente chamava. Que fazias o circuito todo ou a saída aquecia demais. Eu estou falando de amplificadores transistorizados. A válvula tinha um outro problema, depois eu vou falar do problema da válvula. Os transistorizados, eles aqueciam demais por causa de frequências espúrias que ficavam caminhando dentro daquele chassis e interagindo com os componentes. Para dominar aquilo ali não era fácil, muitas vezes a gente fazia circuitos capacitivos enormes, ia contornando até que a coisa ficava boa. Na época não tinha osciloscópio, o osciloscópio era uma coisa que nem um carro 0 km hoje em dia. Um instrumento caríssimo. Caríssimo, um carro zero. Só tinha osciloscópio quem tinha indústria e a gente fazia tudo no ouvido. Experimentação mesmo. No ouvido, no multímetro,
e no tato, aquecimento, essas coisas todas. Que o professor sempre dizia, um bom amplificador na saída não pode passar de 80 graus. Que o 2N, que a gente mais usava, ele, 2N3055, ele aguentava na época até 115 graus. Acho que hoje em dia ele já vai mais longe. Eu acredito que sim. Os materiais mais puros, na época não, era 115 graus, então se chegasse, não passasse de 80 graus, já estava ótimo. E a válvula, qual era o problema da válvula? A válvula, ela tem que ter um freio. Para quem não conhece nada sobre válvulas, não adianta começar com muita teoria, porque é um bicho à parte. Tem que pegar um quadro branco e começar a desenhar. Mas assim, a válvula ela tem um freio. O que é esse freio? É uma alimentação negativa que é injetada numa placa secundária, numa grade secundária, para o quê? Para evitar de excesso de elétrons chegarem à placa. E o que acontece quando excesso de elétrons chega até a placa começa a ficar vermelha e aquilo começa num círculo vicioso, fica incandescente. Aquele metal lá fica incandescente e detona a válvula. Estoura ela. Estoura não, ela vira uma lâmpada por alguns instantes e para de funcionar. Então tinha que ter um freio para segurar a parte excessiva de elétrons para evitar que a válvula chegasse nesse ponto. E aquilo se chama de alimentação negativa. E o ponto ideal da alimentação negativa também tinha que ser entre a fidelidade absoluta do som da válvula e o aquecimento excessivo, o excesso de elétrons que fizessem a placa queimar. E para quem tem curiosidade, além disso, essa jogada de elétrons, por isso que a válvula enfraquece com o passar dos anos, ela demora muito tempo, mas ela enfraquece, porque o cátodo vai jogando os elétrons e eles não voltam para ele, e o que ele jogou já era. E então isso aí é uma forma da válvula gastar. Para quem não sabe, aquela manchinha prateada que tem nas válvulas, todas elas têm uma mancha prateada, uns têm na cúpula, outros têm na lateral, outros têm embaixo, um pouco mais discreto, mas todas têm. O que é isso? Isso é uma armadilha de elétrons para eles se manterem dentro da válvula. Se não tivesse isso, eles sairiam e seria um desperdício maior. Sim, se perderia daí. Então a válvula tem esse detalhe, mas era muito interessante, porque fazer um circuito a válvulas não tem nem a 10ª parte da necessidade de um cuidado especial do que um transistorizado. Fazer um pré-amplificador com válvula triodo, 12AX7, 12AT, 12AU7, isso é a maior moleza, e com uma válvula só tu tem os dois triodos, que seriam dois transistores, e faz o problema da válvula é a fonte de alimentação. Precisa de uma tensão maior, né? Precisa uma tensão maior e precisa de tensões menores, precisa uma tensão pequena que vai alimentar os filamentos, e até nesse sentido eles tinham contornado bastante com o passar dos anos a válvula, porque a válvula ela podia ser ligado em série, o filamento dela, o filamento seria a luz interna da válvula, podia ser ligado em série quando tivesse a mesma corrente. Então eles chegaram a inventar, por exemplo, 5 válvulas, 6 válvulas para fazerem um rádio a válvulas, com os filamentos, se somados, chegassem a 127 volts, todos com a mesma corrente. Então não precisava de uma tensão menor, que seria, por exemplo, uma válvula pequena que tivesse tudo alimentado com 12 volts, com 6 volts. Então tinha tipo 35Z5, que é uma válvula retificadora que substituiria um diodo. Ela era alimentada com 35 volts. E assim por diante. Aí tinha 60 alguma coisa, ou 20 alguma coisa, 12 alguma coisa, e todas elas eram ligadas em série
o filamento para no fim chegar àquela tensão. Sim. E se tornava um instrumento bem mais barato. O rádio então era bem mais barato porque a fonte de alimentação não demandava tantas alimentações secundárias. Só com uma única alimentação fazia todo o rádio funcionar. As outras alimentações eram distribuídas através de baixa de tensão com resistores ou então com como é que se diz, com bobinas. Só que a bobina tinha uma qualidade melhor de entrega de tensão. Muito interessante. Vamos dar uma lida nos comentários aqui, Isso, pra ver o que o pessoal tá. Vamos ver aqui. Galera comentando bastante. O André Bertuzzi, como era essa vida sem protoboard? O Rafael, velhos tempos de ouro da eletrônica. Aqui o Luan Pascoal, e a pergunta que nunca cala, PCB ou PTP para valvulado de áudio? Não entendi a pergunta. Como? PCB ou PTP para valvulado de áudio? A pergunta foge ao meu conhecimento. Se o Luan quiser melhorar aí, a gente achar que muita gente comentando. Vamos dar um alô aí pro pessoal, o Carlos, o Eduardo Rosário, o Anísio, o Leon Christian, Netinho Neto, Robson Brito, Rafael, o Carlos M, o Mike Zanini, o Vinícius Dantas. Show de bola, o pessoal participando aí. Vamos falar um pouquinho sobre manutenção de aparelhos. Para quem não sabe, o meu pai trabalhou bastante tempo com manutenção, né? Sim, e aí, durante 36 anos. Conta um pouco a linha do tempo da manutenção eletrônica, dos anos 80 até aqui mais ou menos, para quem Bom, depois a gente vai falar ainda sobre o início dos circuitos integrados, que foi um assunto que a gente não... Exatamente, daí vamos costurar com isso aí. Manutenção eletrônica. Quando eu comecei a trabalhar com eletrônica, os televisores todos eram completamente valvulados ou alguns ainda eram semi-transistorizados. Para os que estão nos acompanhando terem uma ideia, os televisores valvulados preto e branco tinham aquele chassis. E o chassi tinha aquela configuração com transformador de alimentação, as válvulas todas que faziam o trabalho e o circuito embaixo em pontos e terminais. Assim era a TV, a válvula. Ela dificilmente tinha algum aparelho que tinha circuito de desenho, me fugiu o termo agora, circuito impresso. Circuito impresso. Isso. Tinha na época uma marca que se destacou por causa disso, que era a Admiral. A Admiral tinha uma fábrica de televisores em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, mas ela era uma multinacional que se instalou aí. Eles fabricaram muitos televisores e foi uma das primeiras a apresentar circuito impresso com válvulas. Aí depois a Philips imitou e todo mundo seguiu aquele passo. Sim. Então o próximo passo dos televisores era, em vez daquela monte de pontos e terminais com peças puxadas de um lado para o outro e etc e tal, já um circuito impresso montado no chassi. O chassi por cima ele era completamente pelado, então o circuito cobria o chassi, mas o chassi continuava sendo de metal. Sim. Então no circuito impresso as válvulas com o caminho feito com o circuito impresso e os componentes soldados por cima. Isso foi o segundo passo. E aí surgiu o sistema de cores, que no meu caso, quando eu comecei a trabalhar com eletrônica, porque eu comecei no interior, não tinha televisão a cores, mas o televisor já existia desde a Copa de 70. Só que era um produto proibitivo, era impossível, caríssimo comprar um televisor. E
Quando eu comecei com a eletrônica era só a televisão preto e branco. Os a cores começaram a surgir com o passar dos anos. E os primeiros televisores a cores, eles tinham tantos componentes, que toda a parte de trás, vocês imaginam, um televisor de 24 polegadas, de tela de 24 Imagina polegadas. Imagina o peso para carregar também. Até que não era tanto, sabe? Não era tanto, Aí a parte de trás do televisor era uma placa inteira, carregado de válvulas para tudo que é lado, com componentes para tudo que é lugar que pudesse imaginar, uma loucura, era uma loucura. E o que a gente tinha muito problema? A gente tinha problema na parte de passagem do sinal, do seletor de canais, que também muito tempo foi a válvula, com sistema de contatos que falhavam. Teve muita coisa nesse sentido, e o problema principal então era o caminho do seletor de canais até a transformação do sinal de RF em sinal de áudio e vídeo. Muito difícil, porque eram diversas válvulas em cadeia, 4, 5, às vezes 6, e os televisores a cores ainda tinham uma segunda linha e uma terceira linha. Uma segunda linha que era a linha de atraso de crominância, e a terceira linha a linha de atraso de luminância, ou seja, uma que atrasava a cor chegar no destino final, que seria a parte da amplificação de vídeo, e outro que atrasava o sinal de luminância, que é o preto e branco. As três coisas caminhavam separadamente: o áudio, o vídeo em preto e branco e o vídeo em cores, que se misturava lá no final. Então eram componentes assim uma loucura. Uma circuitaria gigante. Gigante. Hoje em dia, se tu fosses parar na frente de um televisor valvulado a cores, tu irias dizer assim: não vou conseguir enxergar isso. Para tu teres uma ideia, os circuitos impressos que a gente pegava, os manuais de trabalho, cada televisor era um livro para acompanhar, e o desenho, o esquema dele era cada setor em cor diferente, senão tu te perdias. E então os caminhos que eram as ligações eram naquelas cores para tu saber, essa alimentação vem ali, do flyback vai até ali, uma loucura. Só que assim, que nem hoje em dia quem está por dentro dos circuitos digitais, e para quem é de fora acha um bicho de 7 cabeças, a gente também acabou ficando por dentro daquilo tudo, e no fim tu pegava, abria um televisor, isso aqui é aqui, aqui é ali, isso é lá, isso é cá, e esse é o resultado. Já identifica tudo naturalmente, né? Exatamente. A experiência é tudo. Só que aí na chegada dos televisores a cores valvulados, tinha acabado aquela coisa de trocador de válvulas, que no preto e branco a gente acabava ficando só mais sendo trocador de válvulas, dificilmente tinha alguma outra coisa mais complicada. Sim. Mas aí depois a teoria fez muita diferença. E aí, enquanto os televisores a válvulas estavam começando a ser substituídos pelos transistorizados, ainda não com circuito integrado, os transistorizados, então tu imagina uma placa transistorizada substituindo aquele calhamaço de válvulas. Então para cada válvula eram uns 30 transistores, e tudo ligado com componentes discretos, e a gente se deparar com um capacitor com fuga no meio daquele monte de transistores. Imagina, né? Era uma loucura. E nesse meio de transição, uma coisa que eu acho assim muito interessante, muito bacana assim, para quem não acompanhou saber, que como a válvula estava cedendo para o transistor, pararam de fabricar válvulas. São fabricadas hoje em dia, principalmente na Rússia, praticamente todas as válvulas que existiam. Mas pararam aqui, era difícil de conseguir, então teve empresas que se especializaram em montar um circuito eletrônico transistorizado num soquete de válvula para substituir aquela válvula que ali estava. Interessante. Muito interessante. Era uma coisa assim, sabe, é o tipo de coisa que chama atenção, porque não tinha válvula, mas o aparelho estava em condições de funcionar. Como faz?
faz um circuito integrado. Um emulador de válvula. Emulador de válvula com resistores, capacitores, transistores de potência, que seria a substituição da placa. Sim. E fazia um papel perfeitamente. E nesse sentido, inclusive, tinha uma válvula que era a amplificadora de vídeo do modelo da Philips, que se consumia em meio ano, 8 meses se consumia. Provavelmente era um erro de projeto que não teve revisão e que ficou nisso. Sim. Então as pessoas cansavam de trocar a válvula e teve um vivo aí que inventou um circuito eletrônico para substituir aquilo. A gente comprava o circuito, tirava da caixinha, colocava ali no soquete como se fosse uma válvula. Mas era tudo transistorizado. Muito legal. O pulo do gato. E aí começaram a existir os aparelhos de televisão. Isso aí, gente, para vocês terem uma ideia, o rádio caminhou paralelamente a isso, o rádio de carro, tudo caminhou paralelamente a isso, tudo foi evoluindo em companhia. Os outros equipamentos, né, de vídeo e áudio, tudo seguiu nessa linha, só que eu estou falando principalmente de televisores para fazer uma lógica de sequenciamento. Sim. Então surgiram os primeiros aparelhos de televisão com circuito integrado. Eu nunca me esqueço, porque eu já era formado há bastante tempo, foi lá por 85, 86, 1985, 86 que eu peguei o primeiro aparelho com circuito integrado. Foi muito intrigante. O primeiro circuito integrado, justamente, aí a válvula já tinha deixado de existir. Tinha raros modelos que usavam a saída horizontal a válvula, porque ali lidava com altíssimas frequências, essas coisas todas, aí um transistor para suprir esse ponto era bem complicado. Eu acho que um dos pioneiros foi a falida Sharp. Sim. Marca Sharp a construir saída horizontal transistorizada. Mas voltando ao circuito integrado, então o primeiro circuito integrado a ser integrado num aparelho de televisão foi o que substituía toda a FI. Em vez de ter assim, vamos supor que fossem em torno de 30 a 50 transistores fazendo todo aquele trabalho, um único circuito integrado fazia isso. A parte de RF ali. De RF, então o circuito integrado fazia a parte de RF, e aí tinha a linha de atraso de crominância, de luminância que saía no meio do caminho e fazia a parte transistorizada, porque eram poucos componentes. Sim. Que a maior parte era feito dentro desse circuito integrado. E aí depois evoluiu para saída som, que é uma coisa fácil de ser com circuito integrado. Amplificador, né? E de deflexão, os primeiros circuitos que surgiram foram de saída vertical, para suprir porque a maioria dos aparelhos de televisão, a saída vertical era em push-pull. Era muito difícil ter algum outro tipo de circuito, era tudo em push-pull, ou seja, acho que os teus ouvintes e assistentes sabem o que é push-pull. A maioria deve saber, tivemos videoaula sobre isso. Então devem saber. A saída vertical era nesse formato. Sim. E então foram criados transistores onde estava aquele circuito montado dentro. Os primeiros eram assim. Era um transistor, era um circuito integrado com sistema todo dentro com push-pull. E o mais interessante é que as aletas, se chegasse a pegar com rádios, que a parte da dissipação era a aleta central mais larga, soldada no circuito impresso. Sim. E aí o circuito impresso tinha a base maior para fazer isso aí. Esse foi o caminho, e depois entrou o circuito integrado que fazia já mais coisas ao mesmo tempo, que seria FI, alguma parte do comando de painel frontal, e depois surgiu o circuito integrado que fazia a parte da oscilação horizontal, todo o caminho da parte de deflexão horizontal. Depois surgiu o circuito integrado que já tinha integrado dentro dele a parte do vertical, só não a deflexão, que era a saída da parte, e horizontal, e alguns comandos,
até que chegou no chip que integrava tudo. Um único circuito integrado para toda a TV. Toda a TV, só que alguns circuitos integrados periféricos para fazerem a finalização do trabalho que aquele único fazia. E está nesse ponto hoje em dia. É interessante, né? Como se deu essa evolução ao longo de 2 décadas, né? 3 décadas. 3 décadas. 3 décadas, Foi bem rápido. Né? Foi bem rápido, e a gente, cada vez que aparecia um aparelho novo assim, chegava a levar uns certos sustos. Que bicho é esse? O que é isso aí? O que é isso lá? E também o que acontecia muito na década de fim dos anos 80, início dos anos 90, era trazido muito material do Paraguai, televisores inteiros, e eles vinham da Coreia do Sul. Sim. E eles tinham um circuito completamente inverso ao padrão que a gente era acostumado. Então a gente pegava aquelas TVs Daytona, Broxone e outras mais, nas marcas diferentes, e tinha que primeiro aprender a entender como funcionava o circuito em si para depois conseguir consertar, que era completamente inverso o layout interno. Sim, uma teoria totalmente oposta. Oposta, tudo invertido. Muito bem, vamos ver aqui o pessoal comentando. O Arlindo Valdez, lembro do lendário chassis da Philips KL5. Tinha 3 chassis que abriam como um armário e cheio de componentes. Os 3 chassis da Philips, da Telefunken e a outra não me lembro, era uma marca não tão disseminada. Inclusive a Telefunken ela foi pioneira em diversos tipos de circuitos diferentes. Por exemplo, a proteção contra sobrecarga em tubo e saída horizontal, tudo são invenções da Telefunken. Eu me lembro que uma vez tínhamos uma Telefunken que tinha tecla SAP. Exatamente. E funcionou. funcionou. Clicava assim um botão mecânico mesmo, né? Porque na época acho que a Rede Globo já faz o que? Uns 10, 12 anos. E a Globo já transmitia o closed caption, né? Apertou o SAP ali. Eu me lembro que a gente descobriu muito isso. interessante, uma TV do final dos anos 80, acho que era. Exatamente. É que muito assim, a Telefunken ela era adiante no tempo porque ela trazia a tecnologia que a mesma tecnologia que eles usavam, principalmente na Alemanha, onde a matriz da Telefunken existe até hoje lá. Ela trazia essa tecnologia de ponta, diferentemente do que a Philips, também é europeia, só que ela é holandesa, matriz. Só que a Philips, ela trazia os circuitos mais simples para ter um preço mais acessível no Brasil. Diferentemente da Telefunken, que não abria mão daquela qualidade, tanto é que faliu aqui, porque os circuitos muito caros, componentes, é que a Telefunken ela usava assim uma metodologia de construção muito grande. Um preciosismo exagerado. Eu disse o termo certo, preciosismo. De apurar demais os setores para que tudo funcionasse perfeitamente. Funcionava, só que eu particularmente eu nunca gostei da qualidade de cores que a Telefunken oferecia. Que a Telefunken ela oferecia um padrão de cores que ela mesmo tinha um circuito lá que não me lembro o nome que eles tinham criado, e desligando ele a TV ficava preto e branco, então não tinha como desligar. Só que aquele circuito ele dava assim um tom meio sépia dentro da imagem, um amarronado que provavelmente na Europa o pessoal gostava de ver. Só que no Brasil não, no Brasil é verde, amarelo, azul, tudo cores definidas, esse padrão nosso. Sim. E aí, nesse sentido, eu não gostava disso aí. Para te ter uma ideia, a Telefunken, ela tinha um modelo de TV a cores, eu consertei muitas delas. E a saída vertical dela era com 4 chip 31. Sabe qual era o defeito que aparecia? Quem já consertava televisores vai comentar isso aí. Lembrado. A Telefunken chegava um momento em que só dava traço
no meio da tela, ou seja, vertical Vertical fechado. O que acontecia? A Telefunken ela tinha o supridor de componentes de potência da Texas. E a Texas ela montava esses transistores, tinha uma caixinha daquele material que era de transistor, que eu não me lembro agora, aquele material que até hoje em dia é usado em todos, que é uma pedra artificial. Sim. Eles tinham uma caixinha com a parte traseira dela, que era o dissipador, onde era preso um parafuso. E eles pegavam e montavam dentro da caixinha o transistor, só que provavelmente era com máquinas, eu nunca vi como é que era fabricado, mas pelo que a gente via assim, ou seja, tu olhava por baixo, tu via que era embutido aquele material, os 3 terminais, o terminal do meio, que era base, o coletor, e os 2 laterais, que era base emissor, tudo lá dentro. Só que o que acontecia? Com o tempo, aquilo esquentava assim que podia, os gatinhos adoravam deitar em cima de tanto que esquentava. E com o passar do tempo, assim, 2 anos, 3 anos mais ou menos, aquele material colado lá dentro, provavelmente um tipo de araldite, coisa assim, começava a fragilizar e simplesmente soltava uma perninha. Tu pegava, mexia na perninha, vinha a imagem, mexia na perninha, saía. Soltava a perninha dentro do transistor. E eu cansei de pegar isso. E aí a gente tinha que trocar os 4 transistores, né? Para que tudo ficasse de novo zeradinho. Sim. Muito interessante. E tem um detalhe. A deflexão verdadeira mesmo, tu só conseguias com os transistores tipo 31 da marca Texas. Os outros às vezes apresentavam problemas. E para quem não sabe, hoje em dia, hoje em dia os aparelhos já não são mais com tubos de raios catódicos, Sim. já são com LED, mas quando eram os tubos de raios catódicos, tinha primeiro um sistema e surgiu outro sistema depois. O primeiro sistema era em delta, um triângulo, ou seja, canhão vermelho, azul e verde, agora não sei em que sentido ficar, mas era um triângulo, em cada ponta do triângulo tinha um canhão. Depois surgiu um circuito, se eu não me engano foi a Toshiba que inventou, que é o inline, ou seja, os 3 catodos em linha, um do lado do outro. Bom, quando eram aqueles catodos em forma de canhão, para quem não sabe, nós falamos antes em válvulas, o tubo de imagem antigo é uma válvula. É uma válvula onde o anodo é a tela e o catodo é o tubinho atrás, que o pescoço do tubo. Então, como eram os canhões coloridos, eles tinham um catodo com fósforo vermelho, outro com amarelo, quer dizer, vermelho, azul e verde. O verde, a diferença do verde e do azul dava o amarelo. As cores primárias são vermelho, amarelo e azul. Só que em televisor a cores vermelho, verde e azul. Por quê? Porque a tensão exigida para cada um desempenhar a sua função é diferente. Vamos dizer assim, de 100, eu vou dizer mais ou menos por alto, olha aqui gente, esses números não são oficiais, tá? Sim. Mas pegando 100, a emissão 100%, o canhão vermelho é o que precisa mais carga para trabalhar. Então seria assim tipo 40, 30, 30 para formar 100. 40 vermelho, 30 azul e 30 verde. Só sei que a proporção entre o vermelho e o verde ainda era pequena, tipo assim 33 e 27. Não são oficiais esses números, mas para o pessoal entender. Sim. E então, para o televisor trabalhar perfeitamente, com essas tensões e mais ou menos equilibrado, 333, eles instituíram o canhão verde, porque o amarelo ele exigia muito mais carga para emitir com a mesma capacidade dos outros. E eles descobriram que fazer a diferença entre o verde e o azul dava o amarelo na imagem sem prejuízo para a imagem e sem a necessidade de um circuito complexo para fazer o amarelo funcionar sozinho. Sim.
Bem interessante isso, né? Uma estratégia para, ao mesmo tempo, simplificar o circuito e ter economia, né? Com certeza, a economia principalmente. E então o que acontecia? Quando a gente trocava um tubo de imagem, que naquela época a gente trocava o tubo de imagem. Comprava novo e... Comprava novo, era bem mais barato, mas o que acontecia? A gente tinha que colocar em cima desse tubo o ioki, que é o circuito que faz a deflexão vertical e horizontal, num aparelho de televisão antigo, e atrás do ioki tinha um circuito inteiro de ajustes para trazer as cores em todo o tubo igualmente. Era uma função. Pena que eu não trouxe junto uma placa para mostrar como é que era o esquema de ajuste para cada cantinho azul, verde, vermelho. Cada cantinho tinha um ajustezinho, uma bobina pequena ou um potenciômetro de fio. Sim. Alguma coisa que tu dava um toque e bagunçava outro canto, ajustava outro canto, bagunçava ali, e assim para o pessoal que está nos assistindo ter uma ideia. Naquela época, para ajustar plenamente um tubo trocado levava uns 3 dias só ajustando isso. Nossa. E era muito moroso, muito metódico. Tinha as argolas para ajustar primeiro a convergência entre os 3 canhões. E aí a gente tem um circuito eletrônico que gerava uma grade dentro da tela. Eu tenho até hoje, você conhece? Sim. Que gerava uma grade dentro da tela para a gente, através da grade branca, saber onde tinha que ajustar. Fazer um alinhamento, né? Alinhamento das cores. Aí o primeiro alinhamento era feito na parte central do tubo. E aí as arestas eram feitas com os outros ajustes. Aí depois, quando surgiu o circuito inline, já ficou bem mais fácil, que aquele monte de ajustes desapareceu completamente, só que daí era o jogo das argolas entre elas. Primeiro tu ajustava o centro e aí depois tinha que jogar entre elas para conseguir acertar, mas já ficou bem mais fácil. Sim. Mas eu sei que tomei muita canseira fazendo ajuste de cores em TV. Eu imagino, né? Pessoal comentando aqui. Estamos então com um monte de gente assistindo. Vamos ver aqui o Carlos Campos. Pode me explicar como era o funcionamento de uma máscara que colocavam em frente da TV preto e branco para simular cores? Ah, isso aí era ilusão de ótica. Essas máscaras eram Márcio, isso? Marcos? Deixa eu achar aqui de novo, Marcos, que tá rápido. Marcos. Carlos Campos. Carlos. Assim, isso era um sistema utilizado para simular alguma coisa que pudesse imaginar colorido. Ou seja, a máscara era assim, ela era azul em cima, vermelha no meio e verde embaixo. Só que aí se era um quarto de uma pessoa, focalizando o quarto, ele era azul em cima, vermelho no meio e verde embaixo. Essa máscara, ela funcionava razoavelmente para alguns tipos de filmes, mas tinha gente que era tão acostumada a olhar que não tirava, mas eu achava ridículo. A coisa mais ridícula que pudessem ter se inventado foi essa máscara. Ela não fazia efeito nenhum, ela só, para mim, distorcia a qualidade da imagem, que um preto e branco bom é uma imagem boa, bonita. E aí essa máscara só fazia o papel de cores. Uma enganação, né? Exatamente. A galera que quiser mandar perguntas assim nessa linha, a gente vai tentar responder uma coisa ou outra. Acho que ficar mais uns minutinhos na transmissão. Produção, o que a produção acha aí? Mais uns 10 minutinhos? 5 minutos. Uns 5 minutinhos. Então, enquanto aguardamos perguntas, deixa eu contar uma outra coisa ligeirinho sobre circuitos integrados em áudio. Sim. O primeiro circuito integrado que eu tive conhecimento foi o 741. Ainda para ter uma ideia, ele era em cápsula metálica com os pinos em círculo tipo válvula, só que era pequenininho. Sim, amplificador operacional. Amplificador operacional. E depois que surgiu esse amplificador, foram criados diversos tipos de
circuitos que onde ele era utilizado. Ele viralizou. Hoje em dia a gente diria viralizou. Sim. O preço dele despencou ligeirinho porque era muito consumido e... Isso antes do 555. Não, depois do 555. Depois, tá. Depois do 555. E então, o circuito que foi jogado numa dessas revistas, agora não me lembro qual, era o de um wah-wah eletrônico, que na realidade não era wah-wah, chamava phaser, que é aquele tipo que imita ondas curtas, mas é sofisticado e até tem músicas que são cantadas onde esse efeito entra, ele também tem guitarras. Sim. E então aquele circuito ele era montado com em torno de 10 741, onde o sinal entrava, defasava, saía, entrava no outro, defasava, saía, e era uma inversão de fase em loop, configuração inversora, daí inverter. em loop até chegar no ponto Sim. de fazer esse circuito. Isso foi uma coisa assim que muitas pessoas montavam para botar guitarra e essas coisas todas. Uhum. E além disso também os efeitos de guitarra, muitos foram melhorados bastante com o advento do circuito integrado, porque no transistor o que existia principalmente era o underground, que era aquele som todo picotado, todo distorcido, Sim. para estender mais tempo. Esse era um dos mais utilizados. Vamos ver se tem alguma pergunta? Sim. Já que o tempo está se esgotando. Tem uma interessante aqui que muita gente pergunta, o Pitágoras Oliveira. Muito audiófilo fala que o amplificador a válvula possui um som melhor que o transistorizado. Qual a sua opinião a respeito quando compara o som valvulado daquela época com os atuais? Pitágoras. O que realmente acontece é o que já falamos no início da nossa conversa, é que a válvula tem um leve delay lá no tempo de saída dos elétrons do cátodo para o anodo, que fisicamente a gente não nota. O sinal do som é atual no momento, tu não notas esse delay que dá. Só que a tua sensação capta isso. É a mesma coisa, eu vou fazer um comparativo contigo, Pitágoras. É a mesma coisa que MP3 e Wave. Muita gente não dá nem sente a diferença. Agora, a pessoa que é um audiófilo, assim, de sentar e absorver uma melodia, uma música, vai sentir a falta que faz aquelas frequências acima da audição nossa que o MP3 corta para caber dentro de um formato menor. Sim. Que para muitos não faz diferença nenhuma ter ou não ter. Agora um bom audiófilo ele sente essa diferença, e o circuito valvulado seria mais ou menos nesse sentido, não é o mesmo efeito. Note bem, não quero dizer que um aparelho a válvula vai ter o som de Wave e um aparelho transistorizado de MP3. Eu estou fazendo um comparativo para ter uma noção da diferença que isso faz. Claro. Beleza, então, acho que vamos encerrando. Eu quero agradecer aí a audiência de todo mundo que tá. A produção tem um número oficial aí do pessoal que está nos assistindo em tempo 150. real. 150 a galera aí que está então acompanhando o Encast. E quem perdeu algum pedaço ou quem não viu nada, vamos disponibilizar este programa na íntegra para vocês em uma versão com uma qualidade melhor de áudio e vídeo daqui uns tempos. Então, muito obrigado, pai, pela conversa aí. Conta sempre comigo. E em outras oportunidades vamos ter mais alguns Enriquest, vocês viram aí que tem bastante conhecimento para explorar aqui. Muita coisa. O chão é grande. Com certeza. Agradeço a audiência de todos vocês, comentem aqui embaixo, like no vídeo, se inscrevam no canal se são novos por aqui. Valeu mesmo, aquele abraço e até o próximo Enriquest.